Foi uma época de contrastes inquietantes, em que o luxo exuberante era sustentado pela escravatura generalizada. Havia uma sensualidade flagrante, mas também um gosto pelo barbarismo. Foi uma época propícia à celebração da vida, mas também à realização de uma viagem ao desconhecido, através de um culto da morte. Como foi que todas estas contradições puderam existir lado a lado? Na Itália Antiga, séculos antes da glória de Roma, existia a Etrúria, com o seu povo peculiar. Os segredos desse mundo permanecem sepultados nas cidades etruscas de outrora. Cidades etruscas ocultas. Paixão pela vida. A vida privilegiada da aristocracia era recheada de maravilhosos banquetes e noites sensuais, em que os músicos interpretavam melodias mágicas e os bailarinos rodopiavam de forma hipnótica, enquanto os amantes se rendiam ao fogo do desejo. No entanto, esses prazeres terrenos eram acompanhados de perto por uma sede de conhecimento espiritual. Dizia-se que era possível encontrar as respostas para os mistérios da vida nas entranhas reluzentes de um animal acabado de matar, nos padrões de voo das aves ou no empolgante espetáculo proporcionado pelos relâmpagos. Penetrando num reino para lá dos sentidos, os sumos sacerdotes previram o fim dessa era. O momento em que o mundo deslumbrante dos etruscos haveria de tombar perante as espadas das poderosas legiões romanas e às mãos de hostes de escravos ávidos de vingança. Extintos, mas não desvanecidos, os etruscos deixaram-nos um extraordinário legado no campo da arte, da arquitetura e da inovação tecnológica, a ponto da sua influência ainda hoje se fazer sentir. Mas à medida que sondamos as profundezas da sua beleza intemporal, tentamos decifrar um enigma que é eterno. Quem eram e de onde vieram? Por que é que a sua língua continua a ser um mistério? E por que será que não fizeram nada para evitar a sua própria queda depois de a terem previsto? Que segredos permanecem sepultados nos sofisticados túmulos que deixaram? Um silêncio de pedra envolve as ruínas da antiga cidade etrusca de Cerveteri. Mas à medida que avançamos pela necrópole, a antiga cidade dos mortos, vozes saídas de um passado muito remoto começam a chamar por nós. Falam uma língua misteriosa, mas ainda assim, basta apurarmos os sentidos para que a história dos etruscos comece a desenrolar-se. Poucas civilizações brilharam com tanta intensidade para tão depressa esmorecerem. A primeira grande cultura da Itália foi a dos etruscos. As suas origens remontam sensivelmente ao ano de 900 a.C., época em que começaram a surgir no norte da Itália, acabando por se instalar entre o rio Arno, a norte, e o rio Tibre, a sul. A Etrúria era composta por 12 cidades-estado, que duraram cerca de 500 anos. Há muito que os estudiosos debatem o tema da origem dos etruscos. Terão sido descendentes de lavradores já estabelecidos na zona ou terão vindo do norte? Ou será que chegaram de alguma terra distante a bordo de navios, como sugere a descrição de Heródoto, historiador grego do século V a.C.? Os antigos historiadores e poetas etruscos nada nos podem dizer, pois não restam quaisquer vestígios da sua literatura. As poucas e breves inscrições que sobreviveram aos séculos pouco contribuem para aumentar os nossos conhecimentos. Embora o alfabeto em que foram escritas tenha sido na sua maioria adotado dos gregos, a língua ainda não foi descodificada. O tempo reduziu as cidades etruscas a uma amálgama de fragmentos e poeira. Mas as cidades subterrâneas dos mortos, com 500 000 de sepulturas, permanecem. Esta é uma das grandes ironias da história,
Por causa da grande importância que atribuíam à morte, podemos aventurar-nos a descobrir como eram em vida. Os etruscos acreditavam que a morte era apenas temporária, abrindo uma misteriosa porta para outro mundo, onde as pessoas experimentavam uma existência mais enérgica e dinâmica do que a dos vivos. Assim, onde quer que decidissem viver, construíam cidades minadas. Uma para os vivos, a Acrópole, e a pouca distância uma outra para os mortos, a Necrópole. O mistério e o fascínio da civilização etrusca estimularam a imaginação de Lawrence, que em 1928 abandonou temporariamente a ficção. Numa obra apaixonada intitulada Etruscan Places, Lugar dos Etruscos, o autor registou a sua viagem pelos túmulos. Para Lawrence, cuja literatura picante constituía uma revolta contra a moral contemporânea e uma celebração da vida, os etruscos eram espíritos viventes. Para os etruscos, a morte era um agradável prolongamento da vida, com as suas joias, vinho e flautas a acompanhar a dança. Não era um êxtase de felicidade, um paraíso, nem um purgatório pleno de tormentos, apenas uma continuação natural da plenitude da vida. Tudo era vida, tudo era viver. D.H. Lawrence. Não foram apenas os romanos que eliminaram o modus vivendi dos etruscos, mas também o próprio tempo. Uma das razões pelas quais uma civilização tão impressionante nos deixou ruínas aparentemente bastante degradadas foi o facto das superestruturas dos edifícios terem sido construídas a partir de materiais simplesmente incapazes de resistir a um incêndio ou a uma pilhagem por parte de alguma força inimiga. A base deste templo é de pedra, mas o resto é madeira e argila, o que o torna bastante vulnerável à destruição. Mas as cidades dos mortos eram bastante mais resistentes. Esculpidas em rocha vulcânica, a que se dá o nome de tufo, ou a partir de blocos vulcânicos, foram capazes de sobreviver ao tempo. A forma e o aspecto desses túmulos e das urnas funerárias que albergavam as cinzas dos etruscos oferecem-nos indícios fascinantes. Podemos imaginar cidades com formas semelhantes em que os cidadãos da antiguidade passariam o dia a dia. Mas tudo abrandava com a chegada da morte. No início do período etrusco, a prática funerária habitual era a cerimónia da cremação. Acreditava-se que o ritual representava a libertação da alma do corpo ao ser purificada pelo fogo. Como acontecia com muitos outros povos mediterrâneos da antiguidade, os etruscos acreditavam na importância de depositar comida, bebida e outros mantimentos nos seus túmulos. Isso destinava-se a aumentar o conforto dos entes queridos que partiam. Ao longo dos tempos, essas obrigações alargaram-se, dando origem a costumes funerários impregnados de ritual. Um século mais tarde, a cremação deu lugar à inumação e os mortos passaram a ser enterrados intactos. Para os abastados, a eternidade era passada em túmulos que se assemelhavam às suas casas. Estamos num dos muitos túmulos de Cervetri. O aspecto mais importante destes túmulos é o facto de tentarem parecer-se com casas. As casas, que antigamente eram construídas em madeira e colmo, foram reproduzidas em pedra sólida com durabilidade eterna. As casas perderam-se, mas os túmulos, que são réplicas de pedra, permanecem. Nas paredes de alguns túmulos, como este, na cidade etrusca de Tarquínia, pintavam-se cenas da vida dos seus ocupantes, bem como reproduções das crenças religiosas. Em vida, um aristocrata etrusco mandava construir um sofisticado sarcófago à altura do seu estatuto, muitas vezes destinado ao feliz casal que desejava permanecer unido num tórrido beijo por toda a eternidade. Os etruscos eram apaixonados pela vida, mas eram especialmente ligados pelo amor.
reino dos sentidos. No século VI a.C., a civilização etrusca, então no seu auge, possuía uma cultura sofisticada e era poderosa a nível económico e político. A cidade de Arquínia era a joia da coroa da Etrúria. Quem aqui viesse no século VI a.C. não só encontrava uma cidade próspera, mas também uma região cujas famílias estavam envolvidas no governo de Roma, que na época era uma pequena colónia nas margens do rio Tibre. Foram eles que lá construíram os primeiros templos, que ladrilhavam o fórum e que criaram aquilo a que poderíamos chamar a base de Roma enquanto cidade. Revoluções sangrentas no seio da família acabariam por enfraquecer a dinastia de Tarquínio. Mas durante algum tempo esta reinou em paz. Durante os séculos VII e VI a.C., os etruscos enriqueceram, alimentando-se no seio da Mãe Terra. Os férteis solos vulcânicos da Etrúria produziam colheitas abundantes de cereais e azeitonas para alimentar a população crescente. Os terrenos continham pastos imensos para a criação de gado. Terão sido os etruscos os primeiros a cultivar uvas e a introduzir o vinho em Itália? O néctar das vinhas era delicioso e inebriante. Era um componente importante em muitos dos seus banquetes alegres e faustosos. Além de fazer parte integrante da vida dos etruscos, o vinho era também fundamental para as suas cerimónias religiosas. É provável que o recipiente que tenho na mão tenha sido utilizado para fins religiosos, talvez para fazer uma libação aos deuses, pois ainda que não tivéssemos outros indícios, já vimos que a cidade se encontra repleta de templos. A Etrúria continha também extensas reservas de cobre, ferro e estanho, materiais que eram extraídos das minas, fundidos e transformados em artigos de luxo. A aristocracia etrusca enriqueceu e engordou ao trocar os seus produtos por ouro e outros artigos, incluindo cerâmica grega, cujos exemplos mais perfeitos foram encontrados em túmulos etruscos. Desenvolveram o comércio com os gregos, os celtas, os cartagineses e outros povos da antiguidade. No mar Tirreno, os marinheiros etruscos protegiam tão ferozmente a sua cidade portuária que foram apelidados de piratas. Na verdade, alguns estudiosos acreditam que a forma predominante de comércio marítimo era a pirataria, com os etruscos a atacar e a roubar os gregos e vice-versa. Creio que nessa época o saque e a pilhagem eram perfeitamente legais e que, por uma questão de necessidade, os navios mercantes tinham de lidar também com questões militares. Tinham de ser capazes de se defender e proteger dos piratas, pois toda a gente era considerada um alvo legítimo. Devido à rivalidade a nível comercial e também às diferenças culturais, os gregos não gostavam dos etruscos. No século IV a.C., Teopompo, historiador grego, fascinou os seus leitores com as histórias sobre a imoralidade dos etruscos. Não se envergonham de ser vistos a praticar um ato sexual em público. Sempre que há uma reunião de amigos, é isso que fazem. Antes de mais, assim que acabam de beber e se preparam para ir para a cama, estando os archotes ainda acesos, os criados trazem por vezes cortesãs, ou belos rapazes, ou até as próprias esposas. Todos se dedicam a fazer amor, alguns observando-se mutuamente, outros isolando-se por meio de cortinas de rotins dispostas em voltas dos sofás. Cada casal envolvido no seu lençol. Mas será que Teopompo tinha algum preconceito cultural grego que o fazia julgar assim a moral etrusca? Na Grécia, a esposa jamais participava num banquete. Para isso tinham as raparigas de fora, que proporcionavam o espetáculo. Entre os etruscos, a mulher participava praticamente em todas as atividades dos homens, incluindo os jogos, os eventos desportivos, a que nenhuma mulher grega tinha acesso. A maioria dos estudiosos tende a fazer pouco caso dos comentários depreciativos dos gregos, considerando-os mais boatos do que história. Uma vez que toda a literatura etrusca se perdeu ou foi destruída, os seus historiadores não podem fazer frente a Silas Teopompo. O que é certo é que a sociedade etrusca promovia a igualdade para as mulheres praticamente em todas as áreas. Talvez o exemplo mais evidente se encontre no obscuro relato de Lívio, historiador romano,
sobre a sangrenta conquista do poder por parte do etrusco Tarquínio, o Soberbo. A esposa de Tarquínio, o Soberbo, a obstinada Tuleia, não só conduz a sua carroça até ao fórum, atropelando o corpo do seu falecido pai, como é a primeira a proclamar o marido como rei de Roma. Política à parte, a intimidade entre os sexos era frequente na vida cotidiana. As imagens representadas em muitos túmulos etruscos retrata inúmeras demonstrações de amor, afeto e momentos ardentes. Isso constitui um nítido contraste com as figuras de homens gregos em momentos de luxúria, acompanhados apenas por cortesãs ou belos rapazes, nunca pelas suas esposas. Embora o tratamento esclarecido que conferiam às mulheres estivesse à frente do seu tempo, a sociedade etrusca não era, de um modo geral, democrática. As famílias da elite da Etrúria eram as únicas que tinham direitos políticos. Tinham também algo mais, escravos e em grande número. Estes passavam a vida a satisfazer os caprichos da aristocracia. Os escravos iam dos músicos e bailarinos, que vemos representados nas pinturas dos túmulos, aos cozinheiros e criados, bem como às multidões anónimas. Escusado será dizer que os membros dessa classe não eram sepultados em túmulos. Só ficaram as suas figuras, embora mais pequenas e com menos pormenores, o que revela a sua insignificância. Por volta de 550 a.C., o panteísmo, a veneração de numerosas divindades, foi em larga medida acolhido na Europa e no Médio Oriente. Os ídolos variavam de religião para religião, mas tinham em comum a crença de que cada divindade controlava um aspecto diferente do universo. Isso aplicava-se aos antigos egípcios, celtas, fenícios e gregos. No entanto, na cidade antiga de Jerusalém, a destruição do templo sagrado de Salomão e o exílio dos judeus não foram suficientes para destruir a sua fé numa abordagem monoteísta da religião. Quanto à Itália, passar-se-iam ainda mais 6 séculos, até que o cristianismo começasse a ultrapassar o panteísmo dos etruscos e romanos. Ligação cósmica. Para os etruscos, tudo estava vivo e a função do próprio homem era viver no meio de tudo isso. O cosmos estava vivo como uma enorme criatura. Tudo respirava e tudo se agitava, enquanto o homem se aventurava, esforçando-se por alcançar uma única coisa: a vida, a vitalidade. Era esse o tesouro. A ideia religiosa ativa era que o homem, ao exercer toda a sua força, poderia absorver ainda mais vida, uma vitalidade cada vez mais brilhante, até se tornar luminoso como a aurora, ardente como um deus. D.H. Lawrence. Na prática do comércio marítimo e mesmo da pirataria, os etruscos assumiram e adaptaram muitos aspectos da cultura grega, incluindo a religião. Muitas vezes, as escolas ensinam-nos a meia-verdade de que os romanos foram buscar a sua religião aos gregos. Mas a verdade mesmo é que foram buscá-la aos etruscos. O panteão dos deuses e mitos gregos encontra-se representado em muitos vasos, pinturas e outras obras de arte etruscas. Eles pegaram nesses elementos e deram-lhes um toque seu, tornaram-nos um pouco mais atraentes. O melhor exemplo é o Apolo de Veios. É muito parecido com o Apolo da arte grega, mas tem algo mais. Há um movimento, uma sensação de vida que não existe na arte grega. Na antiguidade, os etruscos tinham a reputação de ser um povo com uma religiosidade singular. Na sua paixão exuberante pela vida, acolhiam a noção de que todas as suas ações estavam ligadas a uma instância superior. Para eles, a responsabilidade suprema do homem era compreender e viver de acordo com as leis ditadas pelo cosmos. E assim como aceitavam os ciclos da natureza, acreditavam que a esperança de vida dos homens, bem como a da sua própria civilização, estava predestinada. Por meio das profecias, sabiam que não iriam durar sempre.
Os etruscos estavam profundamente envolvidos na arte da profecia ligada à crença de que eram os deuses quem controlavam o destino. Já que não podiam mudar o futuro, queriam pelo menos saber com que contar. Os etruscos acreditavam que a vontade dos deuses era demonstrada através de sinais no mundo material. Portanto, o homem tinha a obrigação de os interpretar corretamente. Tinham a certeza de possuir conhecimentos especiais revelados por fontes sobrenaturais. Eles contavam que um dia um lavrador de Tarquínia vira uma figura a erguer-se no seu terreno. Tinha o aspecto de um rapaz, mas a sabedoria de um profeta. O estranho jovem chamava-se Pages. Pouco depois, juntou-se à sua volta uma multidão e ele explicou a arte da profecia. No túmulo dos Augures, podemos ver o sacerdote etrusco levar a mão à cabeça e olhar para cima. Provavelmente, observavam o voo das aves para efeitos de adivinhação, para verem qual poderia ser a vontade dos deuses. Outro método para ficar a conhecer a vontade dos deuses seria observar diferentes tipos de fenómenos naturais. Ao observarem os relâmpagos, os etruscos podiam determinar a relação com uma certa divindade dependendo das formas e da parte iluminada nos céus. As regiões do céu eram atribuídas a 16 deuses. Os nomes desses deuses correspondem sensivelmente aos gravados nos 16 compartimentos exteriores deste modelo de um fígado em bronze. Descoberto na cidade etrusca de Piacenza, indica que o fígado era considerado um modelo representativo do universo. Ao todo estão inscritos 40 nomes. Alguns correspondem aos deuses gregos, enquanto que outros continuam a ser um enigma. Para utilizar este método profético, o sumo sacerdote examinava o fígado de um carneiro acabado de matar. Ao manusear o fígado com as mãos nuas, perscrutava as várias partes que o compunham. Depois estabelecia uma ligação cósmica entre as secções específicas e a sua compreensão dos deuses e da sua vontade. De todos os aspectos da religião etrusca, a profecia foi o que mais depressa se integrou no misticismo romano. Foi por causa dos romanos terem adotado esse ritual que o seu conhecimento chegou até nós. Na verdade, foi um sacerdote romano treinado pelos etruscos que avisou César sobre os idos de março. Contudo, César nada pôde fazer, pois o seu destino já estava traçado. Apesar da sua espiritualidade e do desejo de obedecerem à vontade dos deuses, os etruscos eram também conhecidos como um povo dado à violência e ao barbarismo. Supõe-se que estes canais de pedra transportavam sangue durante os sacrifícios humanos realizados pelo sumo sacerdote. Por que o fariam? Os estudiosos apenas podem especular sobre isso. Existem outros exemplos de brutalidade. A lenda grega em que Aquiles sacrifica os prisioneiros troianos surge com frequência nos túmulos etruscos. Seria porque os próprios etruscos eram culpados desse tipo de chacina? Na verdade, eles massacraram muitos dos seus prisioneiros. Houve um caso em que tiveram de espiar os seus atos. A dada altura, o povo de Cerveteri, a antiga Cere, fez alguns prisioneiros e apedrejou-os. E reza a história que sempre que alguém passava pelo sítio onde esses prisioneiros foram apedrejados, fosse humano ou animal, contraía alguma doença. Para espiarem os seus atos, tiveram de consultar um oráculo. Por terem tratado os prisioneiros de forma tão cruel e injusta, foram aconselhados a estabelecer jogos atléticos que promovessem as virtudes da justiça. O banquete. No âmago da aristocracia etrusca encontrava-se o banquete. Enquanto as classes mais baixas lutavam com dificuldades, desempenhando as atividades cotidianas que faziam funcionar a economia etrusca entre as figuras da alta sociedade, os banquetes sofisticados eram uma prática corrente. Partilhar uma refeição tinha um grande significado social e cultural. Fortalecia as ligações familiares e criava laços de amizade.
Mas seriam esses banquetes tão excessivos como diziam os gregos e os romanos? Os etruscos simplesmente se descrevem através da arte. Portanto, quando vemos as figuras dos sarcófagos, em que o morto surge estendido, com uma expressão de saciedade, de barriga cheia, reclinando-se, como se acabasse de participar num banquete, talvez também nós possamos olhar para os etruscos, como os gregos ou os romanos, e dizer que eram um povo bastante desregrado. O banquete etrusco devia ser uma ocasião espetacular. Recostavam-se nos sofás a comer refeições suculentas com as mãos, enquanto os escravos enchiam intermináveis taças de vinho. Nenhum banquete estaria completo sem uma grande quantidade de vinho. Não há dúvida de que os etruscos adoravam beber. Mas, como tudo no seu mundo, também essa atividade se encontrava impregnada de misticismo. Dionísio, o deus do vinho, era também o deus do renascimento. O ovo que este etrusco tem na mão simboliza um novo começo, e o mesmo se aplica aos golfinhos que saltam de um mundo para mergulhar noutro. O golfinho entra e sai do mar como uma criatura que surge subitamente do nada. Não estava lá, mas de repente, vejam, lá está ele. O golfinho que só abandona os arco-íris dos mares quando morre. Salta e volta a mergulhar no mar de cabeça. É cheio de vida, é como o fauno que transporta a centelha ardente da procriação para as trevas úmidas do útero. E a água há de entregar os seus mortos, como os golfinhos que saltam e levam dentro de si o arco-íris. D.H. Lawrence. Como parte dos rituais de celebração em honra dos mortos, os etruscos organizavam banquetes nos funerais. Esses festins, onde abundavam o vinho e os alimentos sumptuosos, tornaram-se também parte das cerimónias de culto de um dos seus muitos deuses durante as festividades religiosas. A introdução e o cultivo do vinho em Itália remonta à era dos etruscos. Mas as circunstâncias que rodearam o acontecimento permanecem envoltas em mistério. Os etruscos tiveram vinho quase tão cedo como os gregos. É muito difícil saber ao certo a origem das vinhas na Itália, pois nessa época havia um grande comércio de vinho por todo o Mediterrâneo. Até os fenícios, como grandes mercadores do Mediterrâneo da época, estavam envolvidos nessa atividade. A música e a dança eram atividades frequentes nos banquetes etruscos. Resta-nos apenas especular como seriam as imagens e os sons. Houve tempos em que tudo era brilho e dança. O deleite do mundo dos espíritos a honrar os mortos com vinho e flautas a tocar para a dança, enquanto os membros rodopiavam e se acotovelavam. E eram profundas e sinceras as homenagens prestadas aos mortos e aos mistérios. D.H. Lawrence. Os escritores gregos, que gostavam de se deixar chocar pelos etruscos, dizem-nos que estes tocavam música praticamente em todas as atividades diurnas. Por exemplo, quando precisavam de pão, tocavam flauta. O mesmo se passava quando açoitavam os escravos. E, ao que parece, segundo o mesmo horrorizado autor grego do século IV a.C., faziam amor ao som de flautas travessas. Havia até uma lenda segundo a qual, durante uma caçada, os flautistas eram capazes de encantar os animais selvagens, fazendo-os sair das suas tocas. Varrão, estudioso romano, descreveu um desses casos como uma experiência mística. Diz-se na Etrúria, onde o costume é apanhar os veados e porcos selvagens com redes e cães, à moda habitual dos caçadores, que o êxito é maior com a ajuda da música. Fascinados, os animais abandonam as crias, as tocas, os caminhos familiares dos quais normalmente recusariam desviar-se.
Assim, os animais selvagens da floresta do Tirreno, gradualmente atraídos pela poderosa melodia e enfeitiçados pelos sons, aproximam-se até caírem nas armadilhas, inebriados pela música. É provável que o êxito de uma caçada proporcionasse um pretexto para um novo banquete. Ou seria a aproximação de um festim que incentivava a elite a aprontar as fundas e a afiar as lanças. Através de pinturas como esta, aprendemos que os etruscos adoravam caçar e pescar. Mas mesmo no que dizia respeito às diversões, os etruscos abastados apreciavam as competições apenas como espectadores. Isso acontecia porque normalmente esses jogos só terminavam com a morte. Ironicamente, tinham a função de distrair nos funerais. A história de Roma conta-nos que foi a partir destes jogos funerários etruscos que surgiu a tradição romana dos circos e dos gladiadores. Normalmente, aqueles que simpatizam com os etruscos consideram este aspecto um fator negativo da sua civilização. Nos funerais, havia sangue derramado em atividades como o pugilismo ou outras, e as pessoas eram separadas por cães. Embora algumas dessas atividades lúdicas fossem apenas competições destinadas a apresentar um vencedor, outras eram bastante estranhas, além de invulgarmente cruéis e sangrentas. A representação de Fairço, carrasco mascarado, é um exemplo revelador. Vemos que um dos gladiadores tem um saco na cabeça e que se encontra preso por um temível personagem com uma máscara e por uma espécie de corda. Além disso, está a ser atacado por um cão feroz. E é evidente que isso aconteceu, pois aparecem vários túmulos etruscos. Não há dúvida de que este é um aspecto cruel da sociedade etrusca. Não compreendemos o que significa. Houve um mito grego que deve ter fascinado os etruscos. A cena que representa Eteocles e Polinices, os dois filhos do rei Édipo, a matarem-se um ao outro, surge repetidamente na arte etrusca. Ao morrerem, os dois homens olham fundo nos olhos um do outro. Seria essa representação do fratricídio um aviso contra o pecado do orgulho ou uma forma de entretenimento? Apesar da violência, os etruscos devem ter apreciado a representação da sexualidade, conforme exemplificam duas das pinturas existentes no túmulo do touro, na antiga cidade de Tarquínia. Lawrence não as considerou minimamente ofensivas. Não são desenhos obscenos, pelo contrário. Os desenhos contêm o mesmo deslumbramento ingênuo do resto, a mesma inocência arcaica, a aceitação da vida, o conhecimento de todos os seus aspectos e a noção do seu significado. Um significado simbólico, completamente diferente de qualquer significado moral. Há ações que o touro com o rosto de homem aceita calmamente, enquanto investe contra outras baixando os chifres. Não se trata de um juízo, é o impulso das ações e reações inflamadas do pai. A queda. O século VI a.C. representou simultaneamente o auge e o início da decadência da Etrúria. Nos finais do século VI, o mundo dos etruscos, com todo o esplendor da vida da realeza e da aristocracia, começou a desmoronar-se. Nesse período, os historiadores romanos traçam um quadro bastante sombrio da Etrúria. Dizem eles que a queda dos etruscos se deverá à falta de moralidade, exemplificada pela violação de Lucrécia. Os romanos contavam essa história como um aviso do que poderia acontecer a quem se excedesse nas questões sexuais. A história conta que um grupo de etruscos tinha passado a noite a beber, a conversar e a jantar, mais uma vez, excessivamente, segundo os padrões romanos e gregos. E talvez sob a influência do excesso de bom vinho, tinham conversado sobre as qualidades das mulheres etruscas, discutindo qual delas seria a melhor. Depois, encontraram a jovem Lucrécia. Um dos etruscos agarrou-a. Como os seus avanços foram rejeitados, ele simplesmente a violou. Lucrécia contou a seu pai o que tinha acontecido. Denunciou o agressor
e matou-se. Told her father, denounced her suitor, and then killed herself. Os romanos ficaram indignados. Segundo os seus historiadores, decidiram por unanimidade expulsar a dinastia de Tarquínio, pondo fim ao domínio etrusco em Roma. Consequentemente, os etruscos perderam o domínio fundamental do rio Tibre e ficaram impedidos de negociar com o sul de Itália. Esforçaram-se por manter as outras rotas comerciais, tão necessárias à sua sobrevivência económica. Os etruscos fortaleceram o seu poderio naval, aliando-se a Cartago contra os gregos que, nessa época, controlavam a ilha de Siracusa, atualmente conhecida como a Sicília. Mas a estratégia foi inútil. Os etruscos sofreram a morte e a destruição numa catastrófica derrota naval às mãos dos gregos. Para os guerreiros gregos, foi uma doce vingança. Após anos de humilhação, no alto mar, às mãos dos piratas etruscos, conseguiram a desforra. Os tempos difíceis que os etruscos começaram a experimentar refletiram-se no seu culto da morte. Nesse período, a paixão exuberante dos etruscos pela vida e a sua aceitação da vida após a morte como experiência gloriosa mudaram. O elemento macabro, sombrio, começa a surgir talvez como um reflexo da tensão política com os romanos. Pelo menos, essa é uma faceta proposta pelos estudiosos e pode ter a ver com a queda iminente sob o domínio romano. A partir do fim do século V a.C., o estilo das pinturas que decoravam os túmulos mudou radicalmente. As atividades lúdicas e os banquetes desapareceram. Foram substituídos pela representação sombria de uma viagem até um reino povoado por demónios e governado por deuses que assustavam e atormentavam os mortos. A imagem torna-se agora cada vez mais pessimista, dominada por uma atmosfera de medo. E Caronte é como a encarnação perfeita desse medo. Ele é a figura sombria que vem ceifar-lhes a vida, levá-los para um sítio que tem mais de inferno do que de paraíso. A sua imagem aparece em vários túmulos desse período, em Tarquínia. Não há dúvida de que se trata de um portador de más notícias e não de boas. A intenção deles é levá-lo para outro sítio, e as asas são uma espécie de indicação do seu poder de transitar entre um mundo e outro. No século IV, a crise da Etrúria continuou e, em certos aspectos, agravou-se. No ano de 396 a.C., Veios, a cidade etrusca mais próxima de Roma, foi conquistada por legiões romanas, após um cerco de 10 anos. A sua independência foi a causa da sua queda. A Liga, composta pelas 12 cidades-estado, deveria ter-se unido para impedir o progresso cada vez maior dos romanos. Mas os vários membros envolveram-se em conflitos uns com os outros e, consequentemente, nunca formaram a aliança necessária para impedir o avanço dos romanos. Uma após outra, as cidades etruscas caíram sob o domínio romano. Em 351 a.C., Roma conquistou Tarquínia, a joia da Etrúria, e mais tarde, em 343 a.C., Cervetério. A indecente dependência da aristocracia de uma grande população de escravos acabou por corromper as suas bases. Quando os escravos finalmente se revoltaram, as cidades-estado estavam enfraquecidas devido à agitação entre os civis. Os romanos agiram aproveitando uma oportunidade decisiva. Quando os etruscos foram absorvidos pela cultura romana, a sua religião, os seus hábitos e a sua língua caíram em desuso. Foram romanizados e adotaram a via mais comum de comunicação, o latim. Com o passar dos séculos, os etruscos praticamente desapareceram, mas a herança que deixaram não deve ser menosprezada.
Vários aspectos da arquitetura romana, aquilo que consideramos serem as grandes contribuições romanas no campo da engenharia e da arquitetura, podem muito bem ter tido as suas origens em obras etruscas. Sabemos agora que os etruscos utilizavam o arco e a abóbada. Por isso, embora essas invenções tenham sido por vezes descritas como romanas, foram na realidade adotadas dos etruscos. Em Roma, os etruscos foram também responsáveis pela concepção e criação de aquedutos e redes de esgotos tão frequentemente designados como invenções romanas. Criaram também o sistema numérico, a que erradamente chamamos romano. A beleza e a elegância da arte etrusca sobreviveu aos tempos. Na ourivesaria empregavam técnicas que os artesãos de hoje consideram impossíveis de reproduzir. A cerâmica, barro negro com pormenores em relevo, também já foi alvo de duplicação. Os motivos etruscos têm muitas vezes sido copiados por artistas em busca de inspiração. Será possível que Alberto Giacometti, grande escultor italiano, se tenha inspirado na sua arte e criado a sua obra com uma sensibilidade semelhante? O legado etrusco é eterno, ainda que incompleto. Perante tantas questões sem resposta, alguma vez poderemos saber ao certo qual foi a sua origem? Quando eu era estudante, a ideia predominante era que tinham vindo do Médio Oriente, possivelmente do centro-oeste da Turquia, e que já eram o povo etrusco. Mas à medida que aprendemos mais coisas, descobrimos que são uma raça indígena que apresenta características dos fenícios e dos gregos, etc., mas que evoluiu em território italiano e no coração da Toscana, entre o Arno e Roma. E é aí que começa a Renascença. Séculos mais tarde, talvez devido a alguns aspectos do temperamento artístico conservados pelo povo da região, dá-se um renascimento da arte. Perante tantas facetas da sua sociedade, perante tantas contradições, alguma vez poderemos dizer que sabemos realmente quem foram os etruscos? Nada sabemos dos etruscos a não ser aquilo que eles nos dizem através da sua arte. Os gregos deixaram-nos uma literatura extremamente completa, incluindo escritos de caráter histórico. O mesmo aconteceu com os romanos, mas não temos lendas nem epopeias escritas pelos etruscos. Temos apenas os monumentos que eles foram construindo ao longo de várias centenas de anos. E esses são os séculos marcados pelos monumentos etruscos que proporcionam todos os conhecimentos que possuímos sobre a sua civilização. Os etruscos são, em última instância, um mistério, um puzzle, um enigma. Para os gregos, os homens etruscos eram bárbaros e as suas mulheres meretrizes. Para os primeiros romanos, eram uma sociedade decadente, condenada a cair em desgraça perante os deuses. Mas para Lawrence eram seres apaixonados pela vida. Para os italianos modernos, são os precursores ancestrais de tudo o que é belo na arte italiana. Mais de 2000 anos depois do seu tempo, os etruscos permanecem extremamente esquivos e ainda assim tão maleáveis. Parecem ser quem nós quisermos que sejam.